uma expressão chamado segundo o homem natural, ou seja, a natureza do corpo de pecado. Dentro de mim e dentro de você existe uma natureza que te leva a fazer o que desagrada ao seu Criador. O apóstolo, ele declara também dizendo: apresentai-vos os vossos membros ao Senhor, ou seja, a santidade. A santidade é a glória encoberta, e a glória exposta é a santidade. Jesus Cristo é santo e ele exige santidade. Nesta tarde eu gostaria de dizer uma verdade sobre nesta reunião, nesse sexto elo desta campanha. Jesus Cristo ainda batiza, Jesus Cristo ainda salva, Jesus Cristo ainda tem o poder. O domínio foi tirado da morte, o domínio foi tirado do inferno, porque o diabo só poderia matar alguém que pecasse. Mas no momento que Jesus morreu no alto do Calvário, ele pegou toda a dívida minha e pegou toda a dívida sua, e ele cravou no madeiro e expôs a principados e potestades. Então isso significa que a dívida foi quitada, a dívida foi paga. Irmão, não deixe o diabo lhe acusar dizendo que você não vai conseguir, que a sua família não tem mais jeito, que o teu esposo não tem mais solução. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo pagou um alto preço pela tua vida. Foi um sacrifício de sangue. Jesus Cristo pisou no lagar e molhou com sangue. Queridos amados, a Bíblia Sagrada nos diz que o profeta Isaías começa a profetizar dizendo: eis que nas trevas resplandeceu uma grande luz, eis que a salvação vem para os gentios. Irmãos, estávamos perecendo em nossos pecados, estávamos mortos diante de Deus nos nossos pecados. Irmão, existem muitos caminhos que levam ao inferno, mas só um caminho que leva ao céu, ou seja, esse caminho é Jesus, e estamos apresentando Jesus nesta noite para você. Diz a história que certa vez um pai fez um barquinho e entregou ao seu filho, e este filho pegou o barquinho e ele brincava muito com seu barquinho, mas certa vez eis que deu uma grande enchente que o barquinho sumiu e desapareceu. Mas um tempo depois de 6 meses, o menino estava chorando muito, e depois desse tempo ele encontrou na feira aquele barquinho, mas ele encontra o barquinho reformado, um barquinho diferente, porque ele foi moldado. Mas nos diz a história que o pai olhou para o filho, e para agradar o filho, ele vai e compra o barquinho. E ele olhou para o barquinho e disse: você é meu, porque meu pai te criou, mas agora você é meu 2 vezes. Sabe por quê? Porque ele te comprou, ou seja, primeiro Jesus te criou, depois ele comprou você com sangue caro, ou seja, você foi comprado não por prata, não por ouro, mas sim com o sangue imaculado de um Cristo Jesus. Ou seja, irmão, nessa noite, nessa tarde, estamos balançando a bandeira da fé e dizendo a verdade do Evangelho. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos, pois, a Deus e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e a voz de duplo ânimo, purificai o vosso coração, converta o vosso gozo em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor teu Deus e ele vos exaltará. Eu acredito nesse Evangelho. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele disse que o Evangelho de Cristo, ele é poder de Deus. O apóstolo Paulo, quando pregava em
Corinto, ele disse: quando eu fui ter convosco, eu não fui ter convosco com palavras persuasivas, de sabedoria e de conhecimento humano, mas sim com demonstração de Espírito e com poder de Deus. Em Romanos capítulo 1, versículo 16, ele diz: porque não me envergonho de anunciar o Evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo que nele crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque nele se manifesta a justiça de Deus, de fé em fé, porque escrito está que o justo viverá da fé. Irmão, aceita o seu milagre, enxerga a cruz, irmão. Mel Gibson, ele fez o filme A Paixão de Cristo como autor e protagonista, mas na Paixão de Cristo ele apenas sintetizou uma cruz horrenda como sinal dos romanos de julgamento de Cristo. Na realidade, a cruz foi horrenda, sim, foi um sacrifício pesado, sim, mas na realidade aquela cruz era um símbolo de glória, porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou no terceiro dia. Irmão, a Bíblia Sagrada nos fala que um jovem rico foi até Jesus e disse: bom mestre, o que devo fazer eu para herdar a vida eterna? Porque ele foi até Jesus, meu irmão. Ele foi até Jesus porque só Jesus podia responder algumas perguntas acerca da vida dele. Ou seja, irmãos, existem coisas na minha vida e na sua vida que só Jesus pode responder. O dinheiro não pode trazer a solução para a tua vida. Coloque uma coisa na tua cabeça: larga de ser bobo, irmão. A cruz é o único meio da salvação. A cruz é o único meio de você salvar do seu pecado. O dinheiro não pode trazer solução para a tua vida. Para hoje, enxerga o Evangelho, enxerga a solução. Talvez eu esteja pregando para alguém aqui nesta tarde que está preso na síndrome do pânico. Talvez eu esteja pregando para alguém aqui que está sofrendo de depressão na família, depressão na casa. Deus está dizendo: eu tenho solução para a tua vida. Aquilo que o homem não pode trazer a você, eu tenho solução. Talvez você já procurou a solução no centro espírita, no centro de Umbanda, tudo em quanto lugar, mas eu te apresento um Cristo hoje que ele ressuscitou para salvar a tua vida. Larga de ser bobo, para de ser metido a besta, irmão. Eu estou pregando aqui um evangelho sério, um evangelho que é poder de Deus. Esse evangelho você não encontra em qualquer lugar, porque ele é um evangelho limpo, sem heresia, com poder, com demonstração de cura. Se você está enfermo, a igreja vai orar e você vai ser curado, porque o poder de Deus, ele ainda atua com grande avivamento. Eu estou sentindo o poder de Deus aqui nesse lugar. Eu estou sentindo o poder de Deus aqui nesse lugar. Está na hora desta igreja voltar à oração. Eu quero falar para os crentes que me ouvem. Está na hora da igreja voltar para a oração. A oração é a respiração da alma. É melhor ter palavras, é melhor não ter palavras na oração do que ter um coração e não ter palavras. Eu quero anunciar uma coisa para a igreja militante que está atuando como exército de Deus. A igreja não foi criada para ficar em quatro cantos, mas ela foi feita, criada, com o propósito de anunciar o Evangelho. Na antiga aliança, meu amigo, era a presença de Deus que evangelizava as nações.
mas na nova aliança é a igreja que atua com o Espírito Santo. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Se você estiver em mim, você dará frutos e irá permanecer. Mas Jesus disse que toda vara que não dá fruto, ele arranca, corta, poda e tira e lança no fogo para que a árvore continue dando fruto. Jesus, ele era a luz. João, ele era apenas a voz que pregava no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Aleluia, Pai. Glória. Ele pregava dizendo: arrependei-vos. Preste atenção. Jesus quer mudar a tua vida. Ele quer mudar a tua casa. Ele quer mudar a tua família. Só Ele tem a solução. Esse sacrifício, ele foi pago com sangue puro. Um sangue que não tinha dívida. Ele foi quitado. E o apóstolo Paulo, ele disse em Gálatas capítulo 5: estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não volteis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Evangelho não é jugo. Evangelho não é jugo desigual. O Evangelho vem para libertar. A Bíblia diz em Colossenses que ele pegou o escrito de dívida do homem. Ele veio para tirar o pecado, porque estávamos escravizados por Satanás. Você que ainda está escravizado, você que ainda está escravizado pelo diabo, deixa isso de lado. O Evangelho que nós apresentamos hoje, ele é um Evangelho puro. Ele não vem para te trancar. Jesus disse em João 10: eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá, e achará pastagens. Por que ele achará pastagens? Porque a ovelha só fica aonde tem pasto. Ovelha só fica aonde tem palavra. Irmão, perceba uma coisa: você tem liberdade de entrar e sair na presença de Deus. Você pode ficar e permanecer se quiser, mas hoje ouve a voz de Deus, ouve o Evangelho de Deus. Para com isso hoje, enxerga a tua vida. Meus amigos que estão presentes aqui, perceba isso, por favor. Naquele dia vai ter um povo aqui na terra que vai dizer: oh, que saudade daquele povo barulhento. Oh, que saudade daquele povo que dá glória. Oh, que saudade daquele povo que chora. Vai ter gente que vai sair na rua e vai dizer: eu ouvi Jesus e não tomei uma decisão. Irmão, o Evangelho de Deus é poder de Deus. O único jeito de você mudar é a salvação. A salvação de Cristo Jesus. Só Ele pode mudar a nossa vida. Só Ele pode mudar.
Jesus pagou um preço por você. Aleluia. Jesus pagou um preço pela tua alma. Jesus pagou um alto preço pela tua vida. Não deixe o diabo te escravizar. Não deixe o inferno te escravizar. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é salvação. Não tem jeito.